O Jogo Aberto 10ª edição recebe Olivia Pilar, escritora cujas histórias possuem protagonistas negras e bissexuais. Buscando trazer cada vez mais representatividade ao mercado literário, ela conta sobre o papel da diversidade na literatura brasileira. Olivia, como é a sua paixão pelos livros? Você sempre gostou de escrever? Então, sim, eu costumo dizer que a paixão pelos livros começou em casa mesmo, assim, meus pais são professores e a gente sempre teve, assim, é um privilégio meu, mas a gente sempre teve muito acesso a livros e na minha casa tinha uma mini biblioteca particular, então é desde criança mesmo que os meus pais me incentivavam, meus tios também, que também são professores, e aí na escola também tive proximidade, então a paixão pelos livros veio de casa, um pouco da escola, e aí eu levei para a vida, assim. Que incrível! E desde os seus primeiros esboços de escrita, você já imaginava retratar mulheres pretas e LGBTs? Mais ou menos, assim. Quando eu comecei a escrever, eu até estava revisitando isso recentemente em outros bate-papos, assim, que eu acho que eu esqueci, deletei isso da minha cabeça. Mas eu comecei a escrever histórias literárias, né, contar a vida de personagens e tudo mais, jogando RPG online, assim, que era você cria um personagem e conta a história desse personagem escrevendo, assim. Então, eu escrevia textos na voz desses personagens. Então, nessa época, não eram personagens mulheres negras, nem LGBT, assim, mas eu era criança, adolescente, tinha uns 13 anos e tudo mais. E... Mas aí, quando eu resolvi escrever mesmo, de verdade e tal, foi lá para 2016, 2017, aí sim, eu acho que eu já imagino as histórias com protagonistas negras, com protagonistas bissexuais, e não consigo fugir muito disso, assim, as minhas histórias têm esse viés, esse caráter. Entendi. E você acha que a literatura atual é escassa de diversidade? Uma pergunta complexa. Eu acho que depende assim de onde a gente está olhando para a literatura brasileira, né? Principalmente assim, que é de onde eu posso falar especificamente. Se a gente olha para os independentes, assim, para a literatura independente, de pessoas que não vão publicar por editoras tradicionais ou que é, publicam em formato digital, que é o que eu fiz muito no começo da minha carreira, ainda faço, ou publicam em formato físico, mas pagando a própria publicação. Assim, eu acho que a diversidade é muito presente, assim, que no caso é onde os autores negros, os autores LGBT têm como entrar por vias próprias, assim, é óbvio que nem todo mundo vai conseguir, porque você precisa dispor de tempo, de dinheiro, de um certo conhecimento que nem todo mundo tem, mas eu acho que a literatura independente tem uma representatividade mais visível, palpável, assim, mas a literatura tradicional, por editora, que a gente conhece, tudo que a gente vai numa livraria e vai ter lá os livros com selo, eu acho que essa sim é muito escassa principalmente de autores negros, assim, autores não brancos no geral, né? Uhum. Negros, indígenas, asiáticos e tudo mais. Eu acho que são pouquíssimas pessoas que chegam nas editoras tradicionais, assim. Eu acho que de fato a gente ainda tem pouca presença dessas pessoas, assim, não só como autores, na verdade, se a gente pegar o mercado editorial por trás também, na produção do livro mesmo, né, dentro das editoras também é uma presença muito pequena ainda, o que vai acatar que tem poucos autores também, né? E como você dribla a importância dos temas que você aborda com esse preconceito, inclusive um possível vindo desse mercado editorial atual? Eu acho que eu não penso muito no produto final, assim. Eu acho que pensar, assim, no preconceito me barraria até numa questão de ter criatividade, de ter inspiração, de ter aquela vontade de escrever, assim. Eu acho que se eu ficar pensando como essa história vai ser recebida por pessoas que não são meu público, né? Porque eu acho que o meu público vai receber minha história bem de qualquer forma, assim, porque já me segue, me acompanha e tudo mais. Mas eu acho que se eu ficar pensando muito nessa recepção por fora, vai me atrapalhar. E aí é por isso que eu tenho pessoas que trabalham junto comigo que pensam desse lado, assim, e eu fico por conta de escrever. E quem vai pensar em me ajudar a pensar no futuro da história, que eu acho que tem esse caráter de pensar no preconceito, ou de pensar, olha, essa história aqui, para o momento atual, talvez não seja muito bom, vamos trabalhar Uhum. nela de outra forma, ou vamos segurar ela um pouco, coisas assim. Eu acho que é importante a gente pensar sempre em como a história vai ser recebida, porque eu quero ser lida, né, assim. Uhum. Acho que às vezes as pessoas não valorizam a escrita como trabalho, mas é um trabalho, e eu acho que o trabalho do escritor é, além de escrever, querer ser lido, né? Então eu quero ser lida. Então, no final das contas, é importante pensar, assim, mas eu tento deixar
separado, acho que o processo de escrever e o processo de pensar no produto final, né, da história como um livro, como um conto, para depois, assim. E você imaginava que retratar a diversidade social te traria tanto sucesso? Não, eu acho que tanto sucesso é um exagero. É um certo exagero. Eu não esperava, mas eu queria, assim, óbvio. Acho que ninguém escreve apenas querendo só escrever. A gente tem uma certa pretensão ali, né? Um orgulho próprio e tudo mais. Mas eu não esperava que me abriria tantas portas em tão pouco tempo, né? Se eu pensar que o meu primeiro conto, que é Entre Estantes, eu lancei lá em 2017, é pouco tempo, assim, de carreira. E já tive muitas portas abertas, assim. Então, eu acho que... Eu não sei se tem relação com o que eu conto, assim, se é porque eu falo sobre mulheres negras, se eu falo sobre mulheres bissexuais, ou se é porque o mercado também está querendo certas histórias e aí eu cheguei meio que na hora certa, no momento certo. Às vezes eu fico pensando se eu tivesse lançado essa história há 10 anos atrás, se teria essa recepção, e eu tenho certeza que não teria. Então, eu acho que eu dei um pouco de sorte, assim, de lançar uma história no momento certo, em que tanto o público, o leitor brasileiro, está disposto a ler autores nacionais que não são os cânones, né? Não é Machado de Assis, por exemplo, estão dispostos a ver autores novos, mas que ainda estão escrevendo. Como eu acho que o mercado também está pedindo por certas histórias que não estavam aqui antes. Você acredita que as suas histórias auxiliam seus leitores a praticarem a autoaceitação? Eu espero que sim. Assim, eu não tenho muitos dados para falar com certeza que sim, mas eu já recebi alguns feedbacks de pessoas, e no caso são os feedbacks que mais me emocionam, assim, de leitoras, principalmente meninas, falarem que foi a primeira vez que elas se viram representadas no livro, assim, tanto com a protagonista negra quanto pela protagonista bissexual, assim. Então, eu acho que, não sei se ajuda ou se meio que dá um quentinho no coração, que também é importante, né? Dar um quentinho no coração para essas leitoras, assim, que às vezes estão precisando de se ver ali em alguma história e tudo. Então, eu acho que eu espero que ajude, assim, de certa forma. Eu escrevo um pouco para isso, não vou mentir. Eu acho que eu queria ter tido certas histórias quando eu estava na adolescência, quando eu estava passando por várias confusões. Eu só fui me entender e me assumir para mim mesma como bissexual com 25 anos, 26 anos. Então, eu acho que eu precisava desse tipo de história que eu não tive. Então, eu escrevo um pouco para essas pessoas também, assim, com o objetivo de que ajude de certa forma, assim. Eu acho que eu não sou a única que faz isso, eu acho que tem muitos escritores maravilhosos brasileiros que fazem o mesmo. Então, eu acho que espero que ajude de certa forma, assim. E no momento, essas pessoas que vêm me contar, que entram em contato, têm me relatado que ajudou de algum jeito, assim. Então, acho que já é importante. E me conta, como é a sua relação com os seus leitores? Eu amo meus leitores, assim. Eu queria, inclusive, que eles falassem mais comigo. Inclusive, eu senti muita falta nesses 2 anos de pandemia, que a gente não está tendo evento presencial, porque eu gostava muito de ir em evento e de conhecer os leitores, e aí chegava a gente e falava, eu sou fulana, e eu ficava, meu Deus, você é fulana, e a gente abraça, conversa, bate papo. Então, eu acho que eu, inclusive, deixo aqui um pedido, se você é meu leitor, entre em contato comigo, que eu gosto de conversar com leitores. Queria que eles me mandassem mais mensagens, inclusive. Olivia, quais são seus planos profissionais para o próximo ano? Então, meu próximo ano tá mais cheio do que eu imaginava, assim. Eu tô com um conto para sair, que eu nem deveria estar podendo falar, mas não vou falar mais nada, é um conto para sair. Tô com um outro conto para sair no final do ano também. Eu tenho uma história no Wattpad que a minha meta é uma história que eu comecei lá em 2017, não acabei ela ainda, e aí chegam muitas cobranças. Eu não ligo das cobranças, inclusive acho que tem que me cobrar mesmo, porque eu estou errada de não ter acabado ainda. E a minha meta de 2022 é acabar essa história. Então, assim, a minha primeira meta de escrita de 2022 vai ser acabar o meu romance lá no Wattpad. A vida de escritor, todo mundo diz que é 10% criatividade e o resto é transpiração, né? Que é o trabalho mesmo, braçal, de sentar e escrever. Que dá trabalho, dá muito trabalho. Então, a ideia é escrever mais contos. Às vezes eu escrevo contos que ficam guardados, não acontece nada com eles, assim, só para fluir coisas. Mas a pretensão é essa, escrever. Olivia, foi um prazer receber você aqui no Jogo Aberto. Você quer deixar suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar seu trabalho? Meu Twitter é Olivia Pilar, o Instagram é Olivia Pilar _ e o TikTok é Olivia Pilar _ também. São as redes que eu estou mais presente, assim. A todos que estão assistindo, sigam a TV Uva nas redes sociais e não esqueçam de seguir aqui no YouTube também. Até a próxima!